Muito bom receber vocês aqui e tenho uma grande honra de hoje trazer para um bate-papo extremamente especial o meu querido amigo, aluno, Omar Sabag. Já tem uma longa trajetória de cuidado com a comunicação e vai compartilhar com a gente muita coisa interessante. Então, Olá, tudo Cida. Tudo boa. bem? Boa noite a todos que estão conosco. Obrigado, prazer. Muito bom ter você aqui. Você é uma pessoa que, ao longo dos anos, eu sempre acompanhei tua trajetória, sempre admirei demais o teu trabalho e lá pelas tantas você se tornou meu aluno e foi muito bacana isso. Então, uma grande alegria. Boa noite a todos que estão entrando, Tânia, que sempre está aqui, firme no YouTube, todo mundo aqui. Omar, conta um pouquinho da tua trajetória e qual o papel da comunicação na tua vida? Olha, o papel da comunicação na minha vida ele foi se tornando cada vez mais importante. E, antes de tudo, gostaria de dizer da alegria de estar aqui participando dessa live, de ter sido teu aluno e de continuar sendo um aprendiz junto da tua orientação e dos colegas que estão junto conosco nesse esforço por melhorar a nossa comunicação. Então, esse é um momento bastante rico para mim, na medida em que estou colocando em prática muito do que você nos ensinou e muito do que eu aprendi com os colegas também, nos riquíssimos feedbacks que você tem dado sempre a cada um de nós, nas atividades que nós desenvolvemos juntos. Então, te agradeço muito, Cida, e é um prazer estar aqui. A minha trajetória começou lá na minha infância, eu poderia dizer. Eu estava pensando comigo, quando foi o primeiro momento que eu precisei falar em público? Olha, Sabe que isso me remeteu à minha infância. Eu fui aluno do grupo escolar Professor Cleto, em Curitiba, no primário, no curso primário da época, no ensino fundamental. E lá pelo quarto ano, eu acho, finzinho já daquela fase, teve uma festa junina no colégio, na escola, e eu fui recitar um poema sertanejo. olha, E depois, junto com mais 3 colegas, 2 meninas e mais um garoto, nós cantamos aquela música Luar do Sertão, no meio da festa, com pais, amigos, outras crianças. E aquilo foi um negócio assim que veio na minha memória meio como um filme que tivesse reportando algo acontecido há pouco tempo. nossa, que Então, delícia de memória, hein? pois foi uma viagem no tempo. Então, e dali para cá eu procurei identificar outros episódios em que isso aconteceu. Então, já no colégio, eu acabei me envolvendo com o Grêmio dos Alunos do colégio. Eu estudei no Colégio Santa Maria, né? Então eu fazia parte da diretoria do Grêmio do colégio e depois acabei me elegendo presidente do Grêmio do colégio. E então essas coisas começaram a acontecer muito cedo na minha vida. E eu lembro de um episódio muito marcante, que foi um aniversário meu, que eu era, acho que adolescente, deveria ter uns 10 anos por aí, e que entre os presentes que eu ganhei, o presente do meu pai foi um dicionário. E, Olha, e o título do dicionário, Dicionário das Dificuldades da Língua Portuguesa. nossa, que E bacana, hein? Quantos anos você tinha aí? eu acho que no entorno de uns 10, 11 anos. Aham. E estranhei aquele presente porque eu queria, sei lá, uma Um bicicleta, brinquedo. uma coisa desse gênero, né? E, no entanto, um dicionário. E, abrindo o dicionário, tinha ali uma dedicatória do meu pai, que é muito semelhante ao que você nos ensina nos treinamentos que você conduz conosco, sobre a importância de nos comunicarmos bem. Nossa, que Porque bonito, hein? Que presente que ele te deu, hein? exatamente, Ah, exatamente. Isso ficou também como um outro registro importante na minha memória, e talvez tenha feito com que, talvez eu tenha me excedido um pouco, porque muitas vezes eu me sinto ainda um pouco formal quando estou falando com as pessoas, ou quando estou fazendo ou dando uma aula, porque fui professor da Federal por 36 anos, e me aposentei agora em 2015,
Mas então, essa coisa de vocabulário, você falava há pouco sobre a relevância e a importância das palavras, né? E isso sempre esteve muito presente na minha vida. E que Gosto de delícia! dicionários. Aham. Agora, veja, outro dia eu estava comentando aqui com o pessoal algo que faz muita diferença. Você, desde criança, já teve um contato e você tem uma memória muito positiva desse primeiro momento que você se expôs e que foi acolhido e tudo acabou numa grande cantoria, todo mundo cantando junto e te trouxe uma sensação boa. O grande problema é que, infelizmente, nós temos muitas memórias negativas dessa fase de criança, exatamente porque a criança não foi preparada para se expor, para ler um poema, para fazer bonito lá na frente. E Uhum. acaba sendo meio traumático, muitas vezes, em que os coleguinhas dão risada, ou a professora briga, ou seja lá o que for, que acaba trazendo uma sensação de que falar é ruim, falar traz medo do julgamento e todas essas coisas que começam lá atrás. Pessoal, deixa eu só aqui interromper um pouquinho, Omar, para nós ficarmos aqui atentos a essa parte importante, que é tentar levar a nossa mensagem para mais pessoas. Ter o privilégio de ter o Omar aqui na minha live hoje é uma grande honra mesmo e também é uma Obrigado. forma de compartilhar conteúdo de muito valor. Dessa forma, para que vocês mandem esse aviãozinho para mais pessoas, para fazer com que outras pessoas também possam aproveitar esse nosso bate-papo aqui. Por quê? O tema, de forma até intencional, eu trouxe o Omar hoje aqui para falar sobre o quanto que as pessoas desconhecem o bastidor de quem fala bem. Então, se ao longo da vida, o Omar, um engenheiro civil, uma pessoa que tem muita credibilidade em todas as suas ações, de repente parece que nasceu com sorte, mas teve aí um empurrãozinho que ajudou muito, não é? Então é muito importante falar sobre esse momento inicial, que sem dúvida pode ter te trazido uma memória muito positiva que te deu vontade de mais um pouquinho. Ah, eu quero falar mais um pouco, eu quero viver mais essa situação. E, ao mesmo tempo, o incentivo do teu pai de te dar um dicionário, uma coisa muito significativa. E deve ter muito mais histórias por aí, não? Sim, muitas histórias. E vale aqui um registro, sabe, Cida, em que pese eu ter tido na infância essa possibilidade, esse ambiente e essa indicação de caminho, digamos assim, eu tenho a impressão de que ao longo do nosso amadurecimento nós vamos enfrentando algumas incertezas, nós vamos enfrentando alguns desafios e que muitas vezes talvez não lidemos bem com eventuais situações que nos ocorram e que isso vão fazendo com que a gente perca essa espontaneidade da infância e comecemos a nos policiar, a nos pôr limites, a buscar perfeccionismo. E eu confesso, Cida, cheguei ao longo do meu amadurecimento a perder um pouco desta energia essencial que eu tinha da infância. Natural, Natural, exatamente. E a coisa do perfeccionismo, né? O negócio do dicionário teve dois aspectos, né? Um como um incentivo de desenvolver vocabulário, mas outro como um incentivo ao perfeccionismo. E Ah, o interessante. perfeccionismo não Já como uma uma coisa... cobrança ali, né? Exatamente, exatamente. Então, eu me lembro que quando começamos a trabalhar pela primeira vez juntos, isso foi em 2008, eu tinha realmente dificuldades de respirar, eu tinha dificuldades de espontaneamente falar em público, apesar de ter a prática da sala de aula por tantos anos, né? Fora da sala de aula era um outro ambiente. Na sala de aula eu me sentia à vontade, né? Uhum. Mas fora da sala de aula, por exemplo, se eu fosse fazer uma palestra, alguma coisa assim, era bastante desafiador para mim. Não era fácil, sabe?
É, exatamente por essa questão do medo do julgamento, esse sentimento de dizer, bom, aqui com os meus alunos eu já estou à vontade porque eles já não me julgam, eles já me conhecem, a gente diminui um pouco a régua lá e fica tudo bem. Agora, quando é um grupo novo, como é comum isso de travar por achar que o julgamento vai ser negativo? Por que a gente tem esse sentimento de que vai ser ruim? E o que a gente vai fazer com o julgamento do outro? Porque a gente não tem controle sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos aceitar naturalmente que alguém possa julgar de forma positiva ou negativa, e tudo bem, não é assim? Deveria ser assim. Exatamente. Você tem Exatamente. a sensação do que pode ter te levado a essa mudança? O fato, provavelmente. E aqui a gente tem que destacar o seguinte: o pai do Omar era uma pessoa muito importante aqui na nossa cidade. Quer contar um pouquinho, Omar? Acho Pode importante ser, contar. pode ser. Então a É, régua era meio alta nesse é, quesito. Ele já era um excelente comunicador, não é? o meu pai, ele foi um engenheiro civil, sanitarista, voltado às coisas da cidade. E um homem muito inteligente e muito disciplinado também nas coisas do intelecto. E ele, muito moço ainda, ele ganhou uma bolsa de estudos e fez o seu mestrado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, isso nos anos de 1956. Incrível, né? Naquela época, eu era um garoto de 2 para 3 anos e ele, minha mãe e eu fomos morar nos Estados Unidos por pouco mais de um ano para que ele vivenciasse lá essa experiência do seu mestrado. Então, eu coloco esse registro apenas para mostrar como ele era dedicado às coisas dos estudos, do aprofundamento. O meu pai, ao voltar desse mestrado, um ano depois, ele era engenheiro do Departamento de Água e Esgoto, a Sanepar da época, né? Ele trouxe para Curitiba e fez de Curitiba a primeira capital brasileira a contar com a fluoretação da água. Nossa, Então, que bacana isso, hein? exatamente. Então, isso hoje é lei. Onde há tratamento de água, tem que ser colocado flúor para combate à cárie infantil. Então, o meu pai tinha esse modo de ser. E, por conta disso, o modelo, né, a gente sempre vê A pai e régua mãe lá como em modelos, cima. e uma régua lá em cima. Ai, ai, ai. Exatamente. E eu tenho que levar em conta que eu sou uma mistura do meu pai com a minha mãe. O meu pai com este perfil e a minha mãe descendente de italianos. Então, por outro lado, eu também tinha um lado mais alegre, expansivo, obviamente na minha infância, e era muito mal comportado na escola, volta e meia. Não posso imaginar isso. Pois é. Ó, deixa eu Um falar aqui para o dia... pessoal aqui da comunidade, porque tem vários alunos aqui. Oi, pessoal, dando uma força grande aqui para o Omar. Alguém Muito aqui obrigado. poderia imaginar que o Omar, um excelente aluno e colega, já foi indisciplinado na sala de aula? Conte mais aí, Omar. Pois é, Cida. Então eu tirava boas notas. Matemática, ciências, português, geografia e tal, eu tinha boas notas. Mas naquela época tinha uma colunazinha no boletim que chamava-se comportamento. E a minha performance ali é impublicável. Eu não consigo imaginar. A Adriana está falando também que não consegue imaginar. Você viu? Aqui nessa live a gente vai arrancando alguns segredinhos, hein? É verdade. Mas talvez também poderia ser como se fosse uma válvula de escape para você sobreviver a um pai tão poderoso, porque isso de fato é muito difícil. É muito difícil. Pais fortes demais causam uma pressão Uma enorme. Ó, tem pressão gente, grande, né? Eu tem tive gente que se trabalhar isso. identificando aí, ó, com você, com a falta de comportamento. Aliás, é minha filha. Olha só, quem diria? Quem diria? Vários cabelos brancos aqui também se deve a essa parte do boletim escrito comportamento. Acredito. Mas é um bom sinal também. Sinal de Com certeza. vivacidade, de alegria da vida. Né? Com Há um lado certeza. bom nisso. Mas eu devo dizer que esta circunstância
esta relação com pai e com mãe foi algo que eu também dediquei uma grande dose de trabalho, sabe? Eu procurei aprofundar o meu conhecimento a respeito de mim mesmo, o que essas experiências significaram ao longo da minha vida. Isso foi bastante relevante. Eu acho que, em boa parte, me deram um pouco mais de contato com a minha consciência, sabe? Saber melhor quem eu sou, porque sou, o que eventualmente posso ser e onde quero chegar, sabe? E é muito bonito isso. Eu te digo, Omar, que a vida tem me dado uma grande honra de trabalhar com pessoas muito dedicadas no que fazem e em algum momento percebem o valor da comunicação, ou como você já teve isso desde então, mas essa presença de referenciais importantes, seja dos pais ou de pessoas que se tornem referências na vida, isso é muito importante para que cada um tenha, assim, um desejo de ter uma régua lá em cima, porque se você não tem nenhum tipo de cobrança, se ninguém espera nada de você, nem você mesmo espera de você, você deixa muitas oportunidades passarem sem correr atrás delas, e esse é um ponto muito importante aí que você está compartilhando. E ao mesmo tempo fica aquela sensação, né? Se você não tivesse o medo ou até mesmo o perfeccionismo, talvez você não valorizasse tanto as suas conquistas. Por isso que eu sempre digo que quem está aqui na live, que sempre me acompanha nessa fala, acho importante mesmo dizer que mesmo com medo do julgamento, mesmo com a timidez, com o nervosismo, com o frio na barriga, não existe o que te ponha limite quando você deseja ir em frente. E a comunicação é parceira, porque tudo bem, tem lá timidez, tem isso, tem aquilo, mas você dá um jeito aí dentro de reunir suas forças e fazer com que a comunicação aconteça. Omar, sim. E você tem alguma lembrança de algum momento que a comunicação foi muito difícil para você? Eu tenho dois momentos. Um momento que eu acho interessante trazer é da relação com minha irmã. Nós somos 4 filhos. Eu sou o mais velho, 2 meninas, entre eu e o meu irmão caçula. E a Priscila, que é a que vem logo depois de mim, ela nasceu com a síndrome de Down. Isso fez com que tivéssemos, no ambiente de casa, que desenvolver comunicação. Só que uma comunicação peculiar, porque tratava-se ali de um ser com limitações de comunicação, sim, limitações de expressão, né? Que precisa de muito estímulo, principalmente na primeira fase da vida. Exatamente. É um exercício também de paciência, de serenidade, empatia, falar com os olhos, falar com o sorriso, falar com o coração, falar com carinho, né? E eu me lembro que se havia algo que deixava a minha irmã desconfortável e tensa, era quando havia um bate-boca entre os irmãos, ou quando tinha alguma coisa assim tensa. Olha. E ela era para nós um sinal de que algo ali precisava voltar à normalidade. Que né? Bacana isso. Algo precisava baixar a tensão naquele momento e a gente passar a ela de que estava tudo bem, que ela não se preocupasse. Né? Então, isso também foi marcante para mim quanto a esse aspecto da comunicação. Né? Como nos comunicarmos com pessoas com deficiências, e mesmo cognitivas ou de outra ordem, né? Mas foi um desafio também para mim e, obviamente, para os meus irmãos, especialmente para os meus pais, né? Um grande desafio, e eu acredito que as famílias que vivem estas circunstâncias podem compreender bem o que eu estou me referindo. Então, foi ali um momento interessante de comunicação que foi preciso ser desenvolvido. Que bacana. Isso me faz pensar no valor que a comunicação tem para a existência humana. Eu acredito que o principal ato de existência é a comunicação.
Se eu me Não tenho comunico com dúvida. você, com a minha irmã, com as pessoas que estão nos assistindo, né? Esse é um ato extraordinário e que muitas vezes a gente perde a riqueza de um momento como esse se tivermos estas amarras e que, com técnica, método, um pouco de disciplina, eu acho que é indispensável, né? Um pouco de paciência, nós superamos isso e podemos usufruir de uma boa comunicação. Então, Cida, valorizo muito o teu trabalho e devo dizer a você que no trabalho que fizemos lá atrás, no começo, em que eu aprendi as técnicas e os métodos que você me ensinou naquela oportunidade, foram fundamentais para que a gente pudesse seguir adiante nos projetos que eu tocava naquela época, né? E fazer a minha vida mais fácil. A comunicação é isso, facilita, não é, Omar? Sem dúvida. Esse é o poder da comunicação, de abrir porta. Quando eu digo assim, abre porta, por quê? Porque as coisas se tornam mais simples, você acessa as coisas com mais facilidade, você não tem bloqueio para lidar. A Adriana está falando aqui, verdade, Omar, a capacidade da comunicação é essencial, e realmente eu penso que as pessoas que vivem um limite, que sentem a dor de querer falar alguma coisa, não conseguir, os outros passam por cima, não dão a vez, precisam lutar por esse espaço. Hoje mesmo, talvez tenha aqui alguma aluna minha, hoje no final da tarde, eu estava dando um treinamento para um grupo de mulheres, eram acho que umas 80 e poucas mulheres hoje no grupo, e nós falávamos sobre isso, é uma oficina de empoderamento da voz feminina dentro de uma empresa, que é uma empresa de grande porte, enfim, eles sentiram por bem que tinha que fazer esse trabalho para dar voz, mais voz às mulheres, mas especialmente para dar esse espaço de autoconhecimento, esse espaço de entendimento do quanto que cada uma precisa exercitar a sua voz. Às vezes, é uma questão assim de entender que se eu não falar, esse espaço pode ser meu, mas eu não estou ocupando ele. E talvez eu nem saiba disso. E isso é o mais sério ainda, porque a partir do momento que eu nem percebo que eu tenho voz, que eu nem percebo que posso colocar minha opinião, eu também nem percebo as oportunidades que a vida pode me trazer a partir daí. E esse é o grande perigo de acabar não lidando de uma forma muito focada nas melhorias da comunicação. Por essas e outras que eu vou fazer a Masterclass Comunicação de Sucesso na semana que vem. Quem quer destravar esse negócio aí, já vai se inscrevendo, vai na bio, diz, olha, não posso mais com essa chateação de não me posicionar, de não falar, porque tudo tem solução. E, Omar, eu me sinto muito feliz de você, depois de tantos anos, você já foi meu cliente lá atrás, veio para um grupo. Como é que, conta um pouquinho para o pessoal, e como é que é a tua experiência num grupo, porque você já veio com muita experiência, e nesse grupo tem pessoas que estavam ali começando, pessoas tímidas, e você sempre teve uma participação muito grande em todas as atividades, nos desafios de vídeo, no palco virtual. Como é que foi para você? Não foi, assim, meio desestimulante isso? De ter pessoas muito Absolutamente. diferentes? Não, absolutamente. Para mim foi extraordinário, Cida. E eu devo dizer a você, eu continuo sempre ansioso por participar de eventos como esse, porque especialmente os feedbacks que são dados por você e pelos colegas aos seus próprios colegas, eu recebi feedbacks, eu dei feedbacks, isso enriqueceu muito o meu aprendizado, continuo adquirindo muita técnica, muito, como é que eu posso dizer, entusiasmo de continuar nesse caminho, sabe? E uma coisa que você comentava há pouco a respeito das pessoas que muitas vezes se retraem, ou isso não é para mim, deixa que o outro fale e tal. Considerem também o seguinte, o quanto a empresa, ou as pessoas que te cercam, ou os teus familiares, ou os teus amigos, podem estar perdendo
de não conhecer as suas opiniões ou de não conhecer um pouco da sua história pessoal, da sua experiência, o caminho das pedras que você pode mostrar para os seus amigos e para os seus colegas. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. E veja, nessas reuniões que nós tivemos agora, recentemente, no início do ano para cá, eu estava ali como um colega, eu sei que eu era o decano da turma, né? Não, pare, nada disso. Mas que, por todas as experiências que tinha passado, eu tinha algo a entregar ali para eles. Então, eu acho que não só era uma coisa valiosa para eles, mas também valiosa para mim, compartilhar com eles aquela, como estou fazendo hoje, sabe? Contar um pouco dessas histórias que vivi, e eu faço isso com a intenção de sensibilizá-los, vocês que nos assistem, de que há um caminho, de que há guias para o caminho, de que há técnicas, há ferramentas, há métodos e há conhecimentos disponíveis para transitar por este caminho que pode parecer desafiador, mas que ele é possível, ele é uma grande aventura e ele traz retorno que eu digo até do ponto de vista essencial. A gente se sente bem porque está superando coisas que muitas vezes nos amarraram e nos dificultaram em momentos da nossa vida. E hoje mesmo eu tive uma experiência muito gostosa de acompanhar o triunfo. Um cliente meu, que também, ele já foi cliente meu há algum tempo, uma pessoa muito querida, mas extremamente tímida. Ele foi fazer fono por uma questão de dicção e ele nem pensava em trabalhar essa parte da timidez. Mas ele era muito novinho, era assim, um pós-adolescente na ocasião, e e ele se conectou muito com o meu trabalho, entendeu que o meu trabalho poderia ser até além da parte da dicção ali e tal. E ele começou a fazer um trabalho posterior àquele inicial. E mais tarde ele foi para São Paulo e foi se desafiando, se desenvolvendo. E ele entendeu que a comunicação tinha que ser alguma coisa que ele tinha que resolver na vida dele, porque ele entrou no mundo de carreira, assim, que ele sabia que se ele não se comunicasse, ele iria voltar para trás. Muito bem. E já passaram alguns anos isso, mas eu sempre tive muito contato com ele, uma pessoa que sempre quando vem a Curitiba me dá um olá, e ele vai fazer uma apresentação muito importante amanhã na empresa que ele trabalha, e ele me pediu para avaliar o trabalho dele. Eu estava sem horário, esses últimos dias têm sido bastante corridos. Falei: olha, faz o seguinte, grave a tua apresentação, me mande, que eu vou analisar. Eu gosto disso, né, Omar? Pego minha madrugada, e pego um horário que encaixo, e eu vou analisar e vou te dar um retorno. E assim eu fiz. E isso foi no sábado. A apresentação dele não estava muito boa. Estava faltando alguns ajustezinhos finos, alguma organização e tal. E eu pontuei para ele, falei: olha, eu tenho algumas sugestões para você, você sabe meio como é que é essa história. E lá foi ele, falou: Cida, ótimo, muito obrigado, eu vou treinar. Falei: tá, me mande outro, que eu quero ver. Aí ele me mandou ontem uma, mas realmente eu não tive tempo de ver, nem na madrugada. Eu capotei ontem, não vi. Bom, e hoje ele já me mandou outra e falou: olha, Cida, se você não viu a outra, desconsidere, porque essa aqui que está valendo. Veja, ele gravou 3 vídeos. 3. Sendo que entre cada um deles, ele treinou. E ele fez uma apresentação, sem brincadeira. O meu coração até sorri, porque ele fez uma apresentação linda. Ele se colocou, enfim, mudou de A a Z. E o sentimento que me dá é exatamente isso, que
Se você não põe, quando eu falo muito isso, né, de entrar no campo, entender o que que é treinar, o que que é treinar, é você se desafiar, é você se conhecer, é você olhar para aquilo que você está fazendo e dizer, pô, isso aqui ficou uma droga, deixa eu fazer de novo, deixa eu fazer melhor, e aí mais um pouquinho, e melhor ainda, e quando você vê, você entendeu o que você tem que fazer, qual o caminho que você tem que fazer para que uma apresentação funcione, um vídeo, seja lá o que for, e pronto, a tua vida vai se abrindo em outras direções. Eu estou muito feliz, porque amanhã ele vai fazer essa apresentação, tenho certeza que será um sucesso, e já vou dando um spoiler aqui para o meu pessoal da comunidade, inclusive você, Omar, que eu fiquei tão empolgada com o tema que ele vai apresentar, que ele já é convidado para dar uma fala para nós no sábado, no nosso encontro da comunidade. Não é por aí? O treinamento não mexe lá dentro, ou seja, te provoca e tal, e te põe num outro lugar? Sim, sem dúvida. E eu lembro muito das perguntas que você faz para a gente no momento que a gente está construindo uma apresentação ou uma fala, né? Você pergunta-chave, né? Com que propósito você vai fazer essa fala? Né? Que benefício as pessoas que te ouvirão? Que benefício você quer entregar para as pessoas que te ouvirão? Então, Cida, essas perguntas são chaves, são indicadoras de caminhos, né? Então, eu acho que por mais experiente que a gente seja, um feedback, uma apreciação de uma profissional com a tua experiência é extraordinário, é um privilégio para que a gente possa fazer uma comunicação efetiva e entregar para as pessoas o conteúdo valioso e que possa ser percebido também como valioso pelas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente pode ter um conteúdo valioso e tem dificuldade de entregá-lo, tem dificuldade de transmiti-lo, né? E isso o que acontece? Diminui o valor desse conteúdo, dificulta o acesso das pessoas a esse conteúdo, quando o propósito da gente é exatamente o oposto, né? Exatamente. É de entregar e dar acesso, né? Nesse sentido, eu preciso também aqui compartilhar uma coisa bem interessante. Hoje, o nosso curso online cresceu, se desenvolveu, amadureceu, e está voando aí com tanta gente já fazendo parte dessa grande e incrível jornada. Mas foi muito difícil para mim também, porque a minha experiência é no desenvolvimento de pessoas. Eu gosto de trabalhar, de ver assim, o que aquela pessoa tem para melhorar, e vou cutucando até que a coisa aconteça. Mas no online, eu tinha, no início, uma ilusão de que se eu colocasse meu material numa plataforma e desse uma sequência, as pessoas por si só iriam entender qual seria esse caminho. Quando, na realidade, eu comecei a sentir falta de estar mais junto dos alunos. E isso foi um grande momento de virada no meu curso online, quando eu descobri que falei, não, ele não vai ser online, a pessoa vai fazer sozinha, eu só vou fazer esse curso se eu estiver junto com cada aluno. Mas olha, quando me veio esse pensamento, fiquei até com medo dele, falei, meu Deus, o que eu estou arrumando para a minha vida? Mas, ao mesmo tempo, é incrível como, quando nós lidamos com essa questão da gestão, de organizar os processos e fazer com que cada um se sinta único, que é essa nossa missão, a minha missão, a missão da minha equipe, é fazer com que cada aluno, esteja onde estiver no planeta, se sinta único, assim como cada cliente meu se sente único quando está na minha frente, no meu consultório. Mas é um grande desafio. Sinceramente, eu nunca vivenciei um desafio tão gigantesco, mas preciso dizer que eu estou amando, adorando, porque talvez fosse esse o ponto que eu sentia que faltava. Eu precisava entregar mais. E esse feedback seria um ponto que, se eu não desse o feedback, não seria a mesma coisa, imagino. O que vocês acham aí, meu pessoal da comunidade, Omar? Cida, uma lembrança que me ocorre do nosso treinamento e que eu acho que é desafiador, não só para o colega e para a colega, mas também desafiador para você, como guia nesse processo,
é o que eu comecei a identificar como resistência. Há um livro cujo título é A Guerra da Arte. O contrário da arte da guerra, do Sun Tzu, Interessante. é a guerra da arte. O autor é Steven Pressfield, e ali ele desenvolve esta teoria a respeito da resistência. Resistência, em resumo, é aquilo que nos faz dizer assim, isso não é para mim, eu não tenho esse dom, não, me deixa para outro. Ou você está indo, construindo, e chega para, putz, não é para mim, isso daqui não vai dar certo, não vou. Eu sabia, não é para mim. Eu sabia que não ia dar certo, afinal, nunca deu certo, né? Não ia ser agora. O que agora ia dar? E isso o autor, ele nos mostra que é um mecanismo mental, emocional, natural na grande maioria das pessoas, provocado pelo medo. E que superar o medo de enfrentar uma situação nova e resistir, por isso ele chama de resistência, e abandonar o caminho para não ter que se ver naquela situação, é que tem sido o sabotador de muitos de nós, né? Nós vimos no nosso grupo pessoas resistentes, né? E que fizeram uma grande batalha e superaram a resistência e hoje estão dando shows de comunicação, né? Então, esse é um outro ponto, sabe, Cida, que a gente precisa estar atento a nós mesmos e ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito das nossas resistências e do quanto elas são baseadas em premissas falsas, né? Baseadas no medo, baseadas numa hipótese que pode ser que não dê certo, entendeu? E esse é um aspecto psicológico que você lida muito bem com esses aspectos também, quando trabalha com a gente, né? E eu acho que isso vale aqui um destaque para as pessoas que estão nos assistindo, né? Observe as suas resistências e até onde elas podem estar sabotando com premissas falsas, né? Sim, isso é muito valioso o que você está falando, porque a resistência te coloca num lugar que você não consegue muito reagir, porque você nem se sente capaz de lidar com medo, com bloqueio. E nesse caso, o trabalho, o desafio de vídeo, toda essa parte que é de exposição do curso, tende a trabalhar muito isso de forma a provocar cada um. E pelo meu lado, eu também tenho que ir sentindo a resistência de cada um e até quanto que eu posso ir para quebrar a resistência, porque muitas vezes a pessoa também não está preparada para quebrar uma certa resistência, ela precisa daquilo. Como diz o Tônio Luna, o meu amigo psicólogo, que às vezes vem aqui também bater papo com a gente, então, ele fala assim, às vezes a gente tem que pensar muito bem qual tijolo vai mexer na vida de uma pessoa, e é verdade, então é bem importante saber que nós tendemos a quebrar as resistências à medida que nós também permitimos que isso aconteça. Mas se você não der um primeiro passo para quebrar isso, não vai acontecer, né? Você está recebendo uma série de elogios aqui, viu, Omar? Tuas colegas aqui, falando que você é muito companheiro, muito generoso. O Omar é um colega muito participativo, comprometido, além de gentil, educado, muito generoso. Obrigado. Seus feedbacks foram muito importantes, disse aqui a Luá, todo mundo falando essa história aqui. Muito bacana. Bom. Muito bom. Obrigado. E olha, Cida, eu queria também destacar o papel da tua equipe, da tua retaguarda, porque eles estão atentos a nós. Então, sempre nos orientando, nos dando informação, nos puxando, né? Olha, manda tal coisa, né? E eu acho que eles estão numa liga muito boa com você, promovendo esse acolhimento de todos nós, sabe? Então, de parabéns também, toda a equipe. Puxa, é uma equipe que eu não troco por nada, e assim, são pessoas que estão comigo há muitos anos, nós formamos essa equipe. Hoje, quando eu penso no meu trabalho online, é o todo, né? É o nosso, nós estamos trabalhando com um propósito muito claro de servir através da comunicação e ter
esse cuidado com cada aluno para que realmente a gente realize esse propósito, né? Uhum. Olha, tem aqui uma pessoa que está muito especial aqui falando de você também, a Silvana, grande pessoa, Silvana Stum, como é que se pronuncia? Stum, Silvana Stum. Stum, é um U, aham. Uhum. E assim, só pode ter elogio mesmo, porque o Omar é um grande sujeito, diria o meu pai. Obrigado, O pessoal. Herbert, Obrigado, Silvana. Um grande abraço a você, a teus familiares. É uma amiga de longa data. que legal. O Herbert está aqui falando um pensamento, compartilhando o pensamento da Clarice Lispector. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. Bem isso, exatamente Sem isso. dúvida. Mas seja lá como for, nós temos que ir lá, né? Pegando esse defeitinho, mexendo num ladinho, do outro, até que ele diga: tá bom, chega, não preciso mais de você, vamos que vamos, porque é para frente que eu quero ir, né? Se Uhum. você hoje pudesse dar uma orientação para quem não teve um, um pai que tenha desafiado, que tenha colocado uma régua lá em cima, e que, enfim, por N questões, por diferentes razões, não teve na comunicação um grande ponto de atenção na infância, na adolescência e até mesmo na fase adulta, mas que hoje faz falta. O que se diria para essa pessoa? Olha, eu tenho, em função do meu momento de vida, inclusive, eu tenho lido um pouco sobre filosofia. E filosofia, o próprio conceito diz a arte de viver. Estudar filosofia é estudar a arte de viver. E na arte de viver, procura-se, muitas vezes, a filosofia procura responder a seguinte indagação: que papel eu desempenho aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que vim para esse mundo? Né? E uma das respostas possíveis que a filosofia apresenta é de que estamos aqui para vivermos e conquistarmos a plenitude da existência humana. Nossa. E se nós considerarmos que a plenitude da existência humana se dá não apenas com sucesso material ou com vitórias de qualquer natureza, mas se dá com a realização interior, de nós nos sentirmos desempenhando um papel com um propósito, a nossa presença no mundo está trazendo algo de positivo, de construtivo, né? E isso contribui para que a gente conquiste a plenitude da existência humana. E como falávamos há pouco, que a comunicação, no meu entendimento, é estruturante da nossa existência, talvez uma das atividades diárias, cotidianas, mais importantes, que é comunicarmos, começa com bom dia e termina com boa noite. Exatamente. É o dia inteiro em comunicação, né? Então, eu diria, comunicar-se bem faz parte dessa nossa busca pela plenitude. Não importa os episódios passados, o excesso deles ou a ausência deles, os episódios positivos ou os episódios negativos, né? Mas eles nos trouxeram até aqui. Mas aqui para frente, eu vou sempre caminhando na busca da minha plenitude como ser. E nisso vai a minha capacidade de me comunicar com os outros. Então, eu diria para as pessoas, todas as pessoas, de qualquer história pessoal pretérita, né? Olhe para frente na busca da sua plenitude como ser. E a filosofia, ela traz esses pensamentos e isso nos ajuda muito a transitarmos pelos desafios que nos aparecem. Nossa, maravilhoso, exatamente isso. Não poderia dar uma orientação mais sábia e mais pertinente. Que lindo, exatamente isso. Porque se você tem todo um arsenal de coisas para compartilhar
e não traz para fora, não compartilha, não mostra quem você é, você pode ir embora daqui É. sem ter compartilhado um pouco, né? Isso é muito forte mesmo. E algumas crenças que dizem que daí volta para ver se aprende. Então, né, a gente já quer ir para um outro estágio, não, Pois tem que é. repetir a série. Então, Omar, falando em filosofia, eu lembro quando eu era menina, eu adorava ler o Khalil Gibran. Você não pode nossa, contar um pouquinho sobre o Khalil Gibran, porque posso, esse é um outro lado, não. O Omar só tem posso. assim referências muito fortes na vida. É verdade. O Gibran Khalil Gibran, ele é um poeta, filósofo, nascido no Líbano e primo da Maria Gibran Sabag, minha avó. Uau. Então, na nossa família, a presença do Khalil Gibran, ela é muito forte. E eu lembro que, mais uma vez, o meu pai, né, ganhei do meu pai o livro dele, meu O, pai, prof... é, O Profeta, o que profeta. é talvez o livro mais conhecido do Khalil Gibran, né? O Uhum. Profeta. E eu vi que aquele livro tinha, assim, algumas anotações a lápis do meu pai, ao lado das coisas que ele Nossa, escrevia, né? E, e era um livro muito manuseado, ele estava até meio encebado. gasto já. E eu tenho esse livro comigo até hoje. E uma das coisas que eu tenho como propósito fazer, e que talvez a resistência esteja me atrapalhando um pouco, é recitar os poemas do Khalil Gibran como uma forma de uma homenagem a ele, aos meus familiares, aos amigos e aqueles que tiverem apreço pelas coisas filosóficas que o Khalil Gibran nos traz. O livro O Profeta, Maravilhoso. ele demorou quase 30 anos para escrevê-lo. Ou seja, foi o livro Sério? da vida Olha, dele, da porque vida. ele faleceu relativamente cedo, né? E começou a escrever esse livro ainda adolescente, no fim da adolescência, entrando na vida adulta. E é um livro extraordinário, porque ele fala das coisas da existência, né? O capítulo talvez mais conhecido é sobre os filhos, né? E que começa assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles não vêm de vós, mas através de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. E segue adiante esse poema maravilhoso. Então fica aqui um convite às Mas e pessoas. por que você não segue adiante? Segue adiante esse poema Pois maravilhoso. então, eu tenho um primo músico, filho do meu tio Gebran Sabag, que é o Jefferson Sabag. E o Jeff é um pianista de jazz, e um homem espetacular, uma figura maravilhosa, e nós estamos trabalhando numa possibilidade de que eu recite e ele faça um fundo musical Nossa, adequado ao tema que a gente está trabalhando. que lindo! Então, Tem que fazer pois isso. é, Mas cadê pois essa é, resistência aí que está atrapalhando? pois é. Ah, Eu não sei se a minha resistência somada à dele é que faz com que seja uma grande resistência, mas eu prometo que eu vou conversar com ele sobre isso. mas, Omar, é maravilhoso. Olha que todo mundo aí falando. Veja como é que são as coisas, né? O Herbert falando aqui, tão necessário ouvir isso hoje, e que Uhum. admiração te ver aí falando tão bem, tão gostoso Opa. isso. Olha, o mundo precisa disso, Omar. Faça, já coloca o prazo para ele começar a se dar. O Mas, Cida é boa nisso, de Adriana, botar prazo na gente. Adriana, eu estava exatamente pensando sobre isso e leio a tua frase aqui. Será que então isso é um, um sinal? Olha, o Felipe está aqui falando que adora o Jeff. Felipe conhece todo Então, é mundo. uma figura Ah, ótima. é. Agora, você não quer recitar um outro poema para nós? Algum que você possa recitar inteiro? Assim já exercita isso aqui com a gente. Olha, Veja como você se sente para fazer isso. eu não tenho decor
os textos, porque Uhum. eu fiz uma adaptação dos textos para uma linguagem para ser ouvida, não para ser lida. E o que eu recitei há Entendi. pouco é algo é fiel ao que está Sim. traduzido Uhum. para o português. Então, pena que eu não tenho aqui comigo, mas eu Mas posso, não tem problema. Sabia que a numa gente outra pode fazer? oportunidade, Numa outra fazer oportunidade, nós já algumas vamos fazer o licitações. seguinte. Bom, veja, né? Outro dia estava aí você, coitado, defendendo a Maria do Socorro, que estava aqui no fogo. Uhum. Agora, e que, aliás, ela está aqui nessa live, e eu quero Eu saber percebi, dos três vídeos que ela ficou de, de mandar. verdade. Olha, ela veio na segunda, hoje, quarta-feira. Imagina então que a querida Maria do Socorro já tenha feito os dois vídeos dela, né, Maria do Socorro? Ou vai ter que fazer os três. Agora, e eu vou te dar então também um desafio. Pessoal, quem está aqui acompanhando a live, só para vocês saberem, nós estamos fazendo esse aquecimento para Masterclass Comunicação de Sucesso, e é sempre um momento de nós fazermos uma reflexão sobre o papel da comunicação nas nossas vidas. E antes de fazer esse evento, que eu faço de tempos em tempos, eu faço essas lives de aquecimento e dessa vez eu resolvi trazer os alunos da comunidade para também terem essa oportunidade de bater um papo comigo, para exercitar falar na live, que acaba sendo um exercício também, não é uma. Verdade. Uhum. E com isso eu fico aqui dando atividades, por isso não estranhem, porque assim faz parte do processo de desenvolvimento. E aqui, olha, a Luá já deu uma sugestão, ó. Eu já sei, um poema que quero que o Omar recite em um vídeo. Fale então lá, qual que seria o poema? Eu acho que é isso. Talvez você possa fazer esse poema do profeta, que é lindo, É esse maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. E ele é atemporal, não é verdade? Sim, verdade. Olha, pode ser que você já possa fazer isso nesse final de semana, no nosso encontro da comunidade, ou Opa! numa próxima oportunidade. Veja o que ficar Uhum. legal para você aí, tá Ok. bom? E veja, que coisa maravilhosa que é declamar, não é? Sim. Eu admiro demais e tem que ter muita sensibilidade, tem que ter esse refinamento entre a linguagem da mente e a do coração, para você saber exatamente como lidar com a emoção, Uhum. com aquilo que se quer passar, e você é brilhante nisso. Desejo que Opa! você quebre todas as suas resistências e faça isso Uhum. quanto antes, combinado? Combinado. Combinado. Ai, que delícia. Há anos atrás, eu memorizei um poema e que eu tenho receio de que eventualmente possa falhar hoje em recitá-lo, Uhum. mas estou disposto a arriscar. Ah, então, vamos lá. Ótimo. O que que vocês acham? É o Vamos? poema da fidelidade. O Vinícius de Moraes, me parece que foi o autor desse poema, Aham. e ele diz assim: de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, ou quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Não, Eu acho que comi um pedacinho dele, eu acho que infelizmente, não. mas Pelo que eu me lembro, ele foi na íntegra, que maravilhoso. bom. Lindo, lindo demais, muito bacana. Parabéns, Omar Cerveja. Obrigado. Foi muito show aí. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Quero agradecer a tua presença e te convidar já para algumas próximas participações, já com a resistência quebrada das poesias e se jogando aqui, Uhum. Olha, compartilhando. eu agradeço muito essa oportunidade. É,
não imaginava que iria ser tão gostoso e agradável esse bate-papo que fizemos, né? E, e devo dizer a todos os que estão nos ouvindo que a comunicação é também um instrumento de satisfação, de prazer, de alegria, nos faz felizes, nos faz solidários nos momentos mais difíceis, nos faz efusivos nos momentos de grande alegria, e isso faz com que a vida tenha sabor, que essa vida tenha uma energia vital, positiva, uma energia do bem, né? E eu acho que isso nos ajuda muito no mundo em que vivemos hoje, um mundo de tantas limitações, vivemos episódios de pandemia, vivemos circunstâncias de um mundo que nos traz muitos desafios para que ele possa avançar rumo à plenitude da civilização humana, né? Mas que se cada um de nós buscar a sua própria plenitude como ser humano, nós estaremos dando uma grande contribuição para que o mundo siga rumo à sua plenitude como civilização. Acho que esse é o papel da humanidade, né? Vivermos esta experiência como um processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento e de realização pessoal. É isso que eu desejo a cada um de vocês e é isso que agradeço a Cida, a sua equipe, aos meus colegas, por estarem participando dessa minha busca pessoal pela minha plenitude como ser humano. Uma grande noite para todos vocês, um grande e afetuoso abraço e até uma próxima oportunidade. Ah, Omar, uma grande honra acompanhar o teu desenvolvimento e isso para mim faz com que eu tenha cada vez mais certeza que eu estou no caminho certo, que é poder ter essa chance de compartilhar um pouquinho que eu sei, mas com pessoas que têm muito mais para compartilhar, que tem aí, é só dar um empurrãozinho para a pipa voar alto e ganhar o céu e realizar os sonhos, os seus projetos. Fico muito feliz mesmo. Pessoal, sigam o Omar Sabag. Ele está aqui em cima. Diz que não é para ficar perguntando qual que é o Instagram, né? Está aqui do lado da flechinha em cima, tem aí o Instagram do Omar. Então, sigam ele também e acredito que dentro em breve. Você tem canal do YouTube já, Omar, ou ainda não? Eu tenho tanto do YouTube quanto do Instagram, mas eu não tenho estado muito presente, especialmente no Instagram. Faz bastante tempo que eu não publico nada. Então, eu estou me preparando para atualizar essas postagens e ter também uma linha de comunicação, digamos assim, bem focada e bem estruturada. Então, esse é o meu propósito também para os próximos. Que essa live sirva de incentivo para isso. Certamente, um grande incentivo. Com certeza. Isso que nós desejamos, né, minha turma querida? Então é isso aí. Um bom descanso a todos, um beijo, Omar, que você tenha um ótimo descanso. Também. Muito obrigada pela tua participação. Boa noite, pessoal. Uma alegria. Muito obrigado. Tchau, Boa tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.